Preocupação e ansiedade estão tentando aprisionar ou controlar você. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Filipenses capítulo 4, versículo 6, 21 de setembro. Você já teve momentos em que a ansiedade tenta entrar furtivamente em você e aprisionar seu coração? Estou falando daqueles momentos em que você é lançado em um estado de pânico em relação às coisas que dizem a seu respeito, como sua família, amizades, empresa ou finanças. Com muita frequência, esse estado de pânico é causado pelo simples pensamento de um problema que sequer existe e é improvável que venha a acontecer algum dia. Não obstante, o simples pensamento desse problema inexistente o incomoda profundamente. Em pouco tempo, você se vê afundado em um estado tão forte de preocupação e ansiedade que se torna emocionalmente refém. Um exemplo seria uma esposa ou mãe que se preocupa sem parar com a saúde de seu marido ou de seus filhos. Embora, na realidade, eles sejam tão saudáveis quanto possível, o diabo ataca constantemente a mente da mulher com pensamentos repletos de medo de seus entes queridos ficarem enfermos ou morrerem prematuramente. Esse medo age como um estrangulamento que gradualmente sufoca a vida da pessoa, paralisando-a até ela já não conseguir atuar normalmente em suas responsabilidades diárias. Ou você já conheceu um homem de negócios bem-sucedido que vive em constante terror de perder seu dinheiro? Conheci muitos homens assim. Seus negócios eram abençoados, estáveis e até mesmo se expandiam. Porém, em função de o diabo atacar a mente deles com preocupação e ansiedade de perder tudo, eles não conseguiam desfrutar o sucesso que Deus lhes havia concedido. Em vez de apreciar a bondade de Deus e as inúmeras bênçãos que Ele deu em suas vidas, frequentemente viviam como mendigos, com medo de que, se usassem o que tinham, poderiam perdê-lo. Esse é um medo estrangulador e sufocante que rouba a capacidade de as pessoas desfrutarem do que possuem. Algumas delas são tão controladas pelo medo que fazem orações angustiadas, em vez de repletas de fé. Devo admitir que em minha própria vida houve momentos em que orei mais por angústia do que por fé. Você já passou por isso? Fazer orações angustiadas não leva a nenhum lugar. Essa é uma oração improdutiva. Deus não responde à angústia, ele responde à fé. Em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Você vê a palavra ansiosos nesse versículo? Trata-se da palavra grega merinnau, que significa estar perturbado, ansioso, angustiado ou estar preocupado com algo. Nos tempos do Novo Testamento, essa palavra era usada principalmente em relação à preocupação com finanças, fome ou alguma outra provisão básica da vida. Retratava uma pessoa que está angustiada quanto a pagar suas contas, uma pessoa preocupada por não ter o dinheiro necessário para comprar comida e roupas para as necessidades de sua família, ou para pagar em dia a prestação da casa ou o aluguel do apartamento, ou uma pessoa ansiosa por sua capacidade de lidar com as necessidades cotidianas da vida.
Essa é a mesma palavra usada em Mateus capítulo 6, versículo 25, quando Jesus diz: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber. A palavra ansiosos também provém do grego merinal. Porém, nesse versículo específico, o Novo Testamento grego tem também a palavra que é uma forte proibição de parar algo que já está em andamento. Isso sugere fortemente que Jesus estava falando a pessoas preocupadas, que já estavam repletas de angústia e ansiedade. Ele estava exortando aquelas pessoas a pararem de se preocupar. O versículo poderia ser traduzido como: parem de se preocupar com a sua vida. Então, Jesus especifica que elas deveriam parar de se preocupar quanto ao que haveis de comer ou beber. Assim, vemos novamente a palavra merinal ser usada para descrever preocupação, angústia e ansiedade quanto à obtenção das necessidades básicas da vida. Encontramos a palavra merinal também na parábola do semeador e da semente. Mateus capítulo 13, versículo 22 diz: Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. A palavra cuidados provém do grego merinal, novamente ligada a preocupações e inquietações materiais. Jesus diz que essa preocupação sufoca a palavra. A palavra sufoca provém de sumpenigo, que significa sufocar, abafar, asfixiar, engasgar ou esganar. Veja, a preocupação é tão avassaladora na mente de um indivíduo que literalmente o sufoca. É uma força sufocante e asfixiante que esgana toda a sua vida até que fique paralisada. Em Lucas capítulo 21, versículo 34, Jesus fez uma advertência especial às pessoas que vivem nos últimos dias. Ele disse: Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Quando Jesus menciona a preocupação desta vida, a palavra preocupação vem do grego merina. Dessa vez, porém, ela é usada em relação à palavra vida, que em grego é biotikos. Esta provém da palavra raiz bios, que significa vida. É dela que deriva a palavra biologia. Porém, quando se torna a palavra biotikos, descreve as coisas da vida, referindo-se principalmente aos eventos, incidentes e episódios que ocorrem na vida de uma pessoa. Assim, poderíamos interpretar essa frase no sentido de que não devemos nos permitir ficar preocupados e angustiados com os eventos, incidentes ou episódios que ocorrem na vida. Essa é uma mensagem particularmente apropriada para as pessoas que vivem nos últimos dias e são confrontadas com os incidentes e episódios que ocorrem durante esse momento difícil. Então, ao escrever em Filipenses capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, o apóstolo Paulo está nos implorando para não nos preocuparmos com as necessidades e provisões básicas necessárias para a vida. Paulo está também nos dizendo para não deixarmos os eventos da vida nos atingirem e nos lançarem em um estado de ansiedade ou pânico, a fim de nos informar de quão livres de todas as preocupações devemos estar. Paulo diz que não devemos ficar ansiosos de coisa alguma.
A frase coisa alguma é a palavra grega medem, que significa absolutamente nada. Assim, essa frase de Filipenses capítulo 4, versículo 6, poderia ser traduzida como: não se preocupem com coisa alguma, e isso significa absolutamente nada. Então, o que está incomodando você hoje, amigo? O que está roubando sua paz e alegria? Há uma coisa específica que Satanás continua usando para atacar a sua mente com medo? Você consegue pensar em uma única vez em que a preocupação e a angústia ajudaram a melhorar uma situação? A preocupação não serve somente para mantê-lo emocionalmente transtornado e em estado de pânico? Recomendo enfaticamente que você ponha hoje um fim na preocupação, de uma vez por todas. Se você deixar a preocupação começar a operar em você, mesmo que por um momento, ela tentará se tornar uma parte habitual do seu pensamento, transformando você em alguém aflito, que nunca conhece um momento de paz. Jesus está sentado à direita do Pai neste momento, intercedendo por você continuamente. Jesus compreende toda emoção, frustração e tentação que você poderia vir a enfrentar. Ver Hebreus capítulo 2, versículo 18. Então, por que não decidir entregar todas as suas preocupações a Jesus hoje? Em vez de tentar administrar essas ansiedades e necessidades sozinho, vá até Ele e entregue tudo em suas mãos amorosas e capazes. Caminhe livre de todos aqueles medos sufocantes e paralisantes de uma vez por todas. Jesus está esperando que você lance todos os seus cuidados sobre Ele, porque realmente se importa com você. Ver 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Então, após você lançar suas preocupações e inquietações sobre ele, ele vai ajudá-lo a experimentar a alegria e paz que ele criou para que você tirasse proveito da vida o tempo todo. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, admito que permiti que medo, preocupação, inquietação e ansiedade desempenhassem um papel em minha vida. Quando essas emoções negativas operam em mim, perco minha paz e alegria. Estou cansado de viver nesse estado contínuo de preocupação e medo de que coisas ruins possam acontecer. Jesus, hoje estou escolhendo lançar todos esses pensamentos destrutivos sobre ti. Não quero mais viver dessa maneira. Sei que esse não é o teu plano para a minha vida. Por isso, pela fé, lanço sobre ti todas as minhas preocupações. Eu as entrego em tuas mãos, Senhor, e peço as leve neste momento. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Qual é a área específica de sua vida na qual Satanás geralmente ataca a sua mente e as suas emoções com medo, inquietação e ansiedade? Você sabe o que desencadeia esse ataque de medo e preocupação? Para se livrar do medo e andar em paz, quais medidas você precisa tomar em sua vida? Em outras palavras, o que você precisa fazer de forma diferente do que está fazendo agora para que possa entrar em um lugar de constante paz? Se você fosse aconselhar alguém que estivesse sendo mantido refém de preocupação, inquietação e ansiedade, o que diria para essa pessoa fazer a fim de se libertar e permanecer livre? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.